Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre como o TDAH afeta os seus relacionamentos. Então vamos lá, é muito comum, que a pessoa com TDAH acabe se queixando das dificuldades em manter as relações. Então manter amizades por um período duradouro, manter relacionamentos amorosos por mais tempo e de maneira saudável, conseguir ter uma relação familiar mais tranquila, então conseguir manter um vínculo com a família extensa. Muitas vezes vocês acabam me perguntando e me pedindo ajuda em relação à própria relação ou melhora da relação com os filhos, tá? Então é comum que eu acabe recebendo queixas, dúvidas, muitas dúvidas, perguntas em relação aos relacionamentos de forma geral, Então assim, como eu posso melhorar? O que de fato tem a ver? Ou o que está diretamente relacionado aos sintomas de TDAH ou não, Então é legal eu explicar um pouquinho, lembrando que os sintomas que trazem maiores prejuízos são os sintomas relacionados à desatenção, à hiperatividade e à impulsividade. Já expliquei em detalhes em outros vídeos, Se está chegando agora, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, tá? Então, essa é a tríade principal, de sintomas, então o que acaba configurando esse transtorno que vai trazer alguns prejuízos. Então, como a desatenção pode atrapalhar nas suas relações? Porque a desatenção ela vai fazer com que você tenha uma dificuldade de organização, de começar e terminar a tarefa, de manter o ambiente da casa organizado, o ambiente no trabalho organizado, o seu carro organizado, vai trazer uma certa dificuldade em fazer gestão de tempo, Então cumprir horários, cumprir os prazos. Então essas questões, elas não vão só te afetar, Ela provavelmente vai afetar o seu parceiro, a sua parceira, os seus filhos ou os colegas de trabalho, enfim. Então, essas são algumas questões relacionadas à desatenção. Questões relacionadas à hiperatividade. No adulto, a gente já sabe que a hiperatividade ela é mental, ou seja, a motora ela acontece, mas ela é em menor intensidade no adulto. A motora eu batuco, eu balanço a perna, não paro quieto, levanto, sento, enfim. Mas a agitação mental no adulto, ela vai fazer com que você tenha um pensamento super acelerado, ou seja, de um pensamento inicial, você passa para 2, 3, ele se sobrepõe e aí acaba fazendo com que, às vezes, até a sua fala, a organização do seu pensamento, quando você vai falar ou vai escrever, ele não seja linear, então fica difícil para que o seu parceiro, para quem esteja ali com você, às vezes consiga compreender a sua linha de raciocínio, tá? Então essa agitação mental, ela também pode trazer dificuldades aí na relação. Por quê? Porque às vezes você já pensou daquela ideia inicial, daquele ponto inicial, você já pensou 3, 4 ideias, E aí quando você tem que explicar para a pessoa que está ali, exatamente como é que você construiu, para que a outra pessoa entenda, isso te traz um cansaço e às vezes você não tem interesse nem em falar. Então vai tendo também um distanciamento aí das relações, tá? Isso também é comum. Então essas questões são questões difíceis, E que podem causar prejuízos. Isso não significa que as dificuldades de relacionamento elas sejam exclusivas da pessoa com TDAH, não é isso, As dificuldades nos relacionamentos são humanas, então todos nós temos dificuldades diferentes, Mas apresentamos dificuldades aí nas relações, tá? Então não é exclusivo também, porque senão fica uma coisa muito pessimista aqui, não é isso. Tem uma outra questão, isso aí não são todas, as pessoas com TDAH, mas muitas pessoas com TDAH, como acabam apresentando a hiperatividade, as questões relacionadas à impulsividade também, que então acaba falando bastante, tem atitudes sem pensar, às vezes se coloca em risco, etc. Mas essas características, elas podem também ser características sedutoras, Então, é aquela pessoa que os amigos que sempre convidam, ela é uma pessoa legal para estar no churrasco, é legal para fazer uma viagem, porque topa tudo,
tem ideias, é bastante criativo, enfim. Então tem características positivas aí, né, que são importantes, que eu venho tentando trazer também, porque eu acabo trazendo bastante queixas, etc, para informar e explicar, principalmente para vocês. Mas tem características importantes aí que acabam se sobressaindo. A criatividade, por exemplo, é uma delas, já que tem o pensamento tão acelerado que é bastante comum que o adulto com TDAH seja bastante criativo, por exemplo, também. Então, assim, não quero só trazer pontos negativos, não é para desestimular, mas é porque aqui sempre a ideia é trazer as questões e trazer principalmente estratégias para aquelas questões que você acaba sofrendo, que tem dificuldades e que se sente desanimado, tá? Então, esses pontos são importantes, que estão relacionados à tríade de sintomas. E é claro, a gente pode trabalhar, pode melhorar sempre, né? Então, são questões que podem acontecer. Então, para a gente entender, assim, como é que essas questões podem afetar a sua relação? Elas podem afetar, principalmente, se você não tiver uma compreensão, né? Não entender quais são as suas maiores dificuldades, quais são as suas maiores queixas, e se a gente não compreende, se a gente desconhece, se não está tão claro para a gente, a probabilidade em que a gente repita esses comportamentos é muito maior. É claro que alguém vai falar assim, Lara, mas é comum que meus amigos reclamem que eu acabo falando demais, que eu sou uma pessoa muito legal, que eu sou animada, que eu animo onde eu estou, nos lugares, porém eu acabo falando demais, me intrometo, né? E essa é uma queixa recorrente. E eu já tentei fazer diferente, mas eu não consigo, né? Então tem uma questão do controle de impulsos que está relacionada à impulsividade, claro, que ela é mais difícil, né? Porque não é de propósito. No entanto, eu preciso dizer que a gente consegue trabalhar, existem técnicas e estratégias específicas para trabalhar controle de impulsos, que vai melhorar bastante, tá? Então a gente precisa identificar, né? Identificando essa questão, e aí eu vou tentar controlar, mudar alguns comportamentos, ajustar alguns comportamentos, tudo isso é possível. Por quê? Porque senão a gente tem uma tendência a repetir. E aí o que vai acontecer? Vocês trazem essa queixa com frequência. Nunca dá certo os meus relacionamentos amorosos. Eu fico 2, 3 meses e as brigas começam a acontecer e eu já sei mais ou menos como é que vai acabar. Ou as amizades, eu sou uma pessoa fácil de fazer amizades. Eu inicio uma atividade nova, um hobby, uma atividade de lazer, ou inicio um trabalho novo, com muita facilidade eu conheço todo mundo nesse lugar ou na minha nova empresa. Porém, vai passando o tempo, eu já fico desestimulada, eu já não quero mais encontrar essas pessoas, já acabam acontecendo situações de conflitos, eu me sinto exposta ou exposto, então eu já não tenho mais vontade de permanecer naquele ambiente. E aí eu me afasto e aí eu tenho que começar tudo de novo. Com o passar do tempo, vocês se cansam, né? Falar, eu não tenho mais vontade, eu não quero mais ter que fazer tudo isso, me aproximar para acontecer novamente, ou para me frustrar novamente, me desapontar novamente. Então, essas questões, elas podem prejudicar, elas prejudicam com frequência. No entanto, a gente consegue trabalhar essas questões, tanto da desatenção, quanto da hiperatividade e impulsividade, e a gente consegue ir ajustando os comportamentos, melhorando as habilidades sociais, controlando impulsos, tá? Então, essa tríade aí pode causar essa série de complicações. No entanto, eu preciso reforçar que a gente pode melhorar sim a sua qualidade de vida. É possível fazer com que você desenvolva novas habilidades, novos comportamentos mais adequados, né? E ainda assim você se sinta motivado a permanecer numa relação, nas amizades, porque o que acontece? Vocês também acabam com todas essas situações aí que acabam sendo recorrentes, vocês acabam tendo algumas dificuldades relacionadas à própria autoestima. Então vocês começam a acreditar que vocês não podem, que não é para vocês, que não serve para vocês, e não é verdade. Existem as dificuldades, sim, mas existem estratégias e possibilidades de mudança principalmente, né? E de iniciar uma nova relação
e trabalhar para que ela se desenvolva de uma maneira diferente. Tudo bem? Então aqui eu trouxe alguns pontos para que você observe, reflita, sempre lembrando que são exemplos e que nem sempre você vai se identificar com todos ou vai ter dificuldades em todas as áreas ou em todas as situações. Mas aqui eu trago uma série de exemplos e pensando em diferentes relacionamentos justamente para fazer com que você consiga pensar aí de uma forma mais abrangente, tá bom? Se você chegou agora no canal, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com alguém que precise ouvir essas informações. Até a próxima!